Olá, filho de Deus. Você está seguro aqui. Eu sei que você está cansado. Sei que sua mente está agitada. Seu espírito se sente pesado. O peso do dia, ou talvez o peso de uma vida inteira, está pressionando você. Respire. Este espaço, este momento de silêncio, foi criado especialmente para você. Juntos, vamos ler lentamente capítulos da Escritura. Cada um foi escolhido para trazer descanso onde há inquietação, paz onde há ansiedade e consolo diretamente no lugar onde você sente dor. Ao fundo, você ouvirá o som suave de uma lareira e uma música tranquila. Não haverá comentários, nem interrupções, apenas a pura e viva palavra de Deus, falada lentamente para lavar sua alma como águas tranquilas. Antes de começarmos, vamos apresentar nossa necessidade ao Pai. Oremos. Pai, Senhor do céu e da terra, viemos até Ti nesta noite, não com nossas forças, mas com nosso cansaço. Viemos com pensamentos ansiosos e corações que anseiam por uma paz que este mundo não pode dar. Pedimos que o Senhor nos encontre aqui, no silêncio deste lugar. Que cada palavra lida seja como uma mão suave acalmando nossa mente e suavizando nosso espírito. Que Tua santa presença seja o nosso refúgio. Colocamos aos Teus pés cada medo, cada preocupação e cada tristeza. Confiamos que o Senhor está perto. Concede-nos descanso para nossas almas. Oramos em nome precioso de Jesus. Amém. Do Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do livro dos Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Do Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de haver levado para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso alcançar. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nos confins do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas certamente me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Nem mesmo as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, teceleste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tu és maravilhoso, e disso tenho plena certeza.
Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas encontrarás refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e proteção. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente observará com os seus olhos e verá o castigo dos ímpios. Se você disser: o Senhor é o meu refúgio, e fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes estremeçam diante da sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, vejam as obras do Senhor, os feitos estupendos que ele realizou na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, porque eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Isaías 43, 1 a 4. Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, não tenha medo, pois eu estou com você. Lamentações 3, 1 a 33. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor. Ele me conduziu e me fez andar em trevas, e não na luz. Ele tirou a minha paz. Esqueci-me do que é prosperidade. Então eu disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, do absinto e do veneno. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, portanto nele esperarei.
O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, pois o Senhor não rejeita para sempre. Embora traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Romanos 8, 1 a 39. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito que vocês receberam não os escraviza, para que vivam novamente com medo, mas os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabemos que toda a criação geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Provérbios 3, 1 a 24. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Assim você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso trará saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai ao filho de quem se agrada. Feliz é o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais que o ouro. É mais preciosa que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são agradáveis e todas as suas veredas são paz. Quando se deitar, não terá medo. O seu sono será tranquilo. 1 Pedro 5, 6 a 11. Humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido.
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Filipenses 4:4-20. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Isaías 40:1-5, 29-31. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem com carinho a Jerusalém e proclamem que a sua luta chegou ao fim, que o seu pecado foi pago. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e colina serão nivelados. O terreno acidentado se tornará plano, e as rugosidades serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem falou. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. João 14, 1-6, 27. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Apocalipse 21, 1-7. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 22, 1-3. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro,
no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas de frutos, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão o seu rosto, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de uma lâmpada nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus. Amém. E agora, Filho de Deus, descanse. Descanse em suas promessas. Descanse em sua presença. Descanse em seu amor infinito por você. Sob você estão os braços eternos. A paz esteja com você. Olá, Filho de Deus. Você está seguro aqui. Eu sei que você está cansado. Eu sei que sua mente está agitada. Seu espírito se sente pesado. E o peso do dia, ou talvez o peso de uma vida inteira, está sobre você. Respire. Este espaço, este momento silencioso, foi criado só para você. Juntos, vamos ler devagar capítulos das Escrituras. Cada um foi escolhido para trazer descanso onde há inquietação, paz onde há ansiedade e conforto diretamente no lugar onde você sente dor. Ao fundo, você ouvirá o som suave de uma lareira e uma música tranquila. Não haverá comentários nem interrupções, apenas a pura e viva palavra de Deus, falada lentamente para lavar você como águas tranquilas. Antes de começarmos, vamos levar nossa necessidade ao Pai. Vamos orar. Pai, Senhor do céu e da terra, ao nos achegarmos a Ti esta noite, não com nossa força, mas com nosso cansaço, viemos com pensamentos ansiosos e corações que anseiam por uma paz que este mundo não pode dar. Pedimos que o Senhor nos encontre aqui, no silêncio deste espaço. Que cada palavra lida seja como uma mão suave, acalmando nossa mente e suavizando nosso espírito. Que a Tua santa presença seja o nosso refúgio. Depositamos todo medo, toda preocupação e toda tristeza aos Teus pés. Confiamos que Tu estás perto. Concede-nos descanso para nossas almas. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Do Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do livro de Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Do Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando já trouxe para fora todas as que são suas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Do livro de Salmos, capítulo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos.
Discernes o meu andar e o meu deitar. Conheces bem todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão elevado que não o posso alcançar. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nos confins do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão, a própria noite se tornará luz ao meu redor. Nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Quão preciosos para mim são os teus pensamentos, ó Deus! Quão imensa é a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais numerosos que os grãos de areia. Quando desperto, ainda estou contigo. O livro de Salmos, capítulo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente observará com seus olhos e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. O livro de Salmos, capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos caem. Ele ergue a voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, vejam as obras do Senhor, os feitos estarrecedores que ele realizou na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Ele diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O livro de Isaías, capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará.
as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, não tenha medo, pois eu estou com você. O livro de Lamentações, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição sob a vara do furor do Senhor. Ele me conduziu e me fez andar em trevas, e não na luz. Minha alma foi privada de paz. Esqueci-me do que é prosperidade. Por isso digo, desapareceu o meu esplendor, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, do absinto e da amargura. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, portanto, nele esperarei. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. O livro de Romanos, capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Os que vivem de acordo com a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito que vocês receberam não os escraviza, para novamente temerem, mas os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até agora. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sabemos que em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde os meus mandamentos no coração, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão paz e prosperidade. Que o amor e a fidelidade nunca o abandonem. Amarre-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Assim você encontrará favor e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso trará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua colheita. Então os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se ofenda com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai ao filho de quem se agrada. Feliz é aquele que encontra a sabedoria, aquele que adquire entendimento, pois é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você deseja pode se comparar a ela. Na sua mão direita, a vida longa. Na sua esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são paz. Quando você se deitar, não terá medo. O seu sono será tranquilo. Não tenha medo de desastre repentino, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao seu lado e guardará o seu pé de tropeçar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Humilhem-se, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que estão em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Filipenses, capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se algo é excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Isaías capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém e anunciem-lhe que o seu sofrimento já foi cumprido, que a sua iniquidade foi perdoada. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e colina serão nivelados. O terreno acidentado se tornará plano, e os lugares escabrosos, uma planície. A glória do Senhor será revelada, e todos juntos a verão. Pois foi o Senhor quem falou. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Evangelho de João, capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Apocalipse, capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse, capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas de frutos, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de uma candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.